Olá, meus queridos, nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, um programa preparado com muito carinho para você. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, homem de Deus, e eu tenho a alegria de participar também da equipe pastoral desta igreja, como pastor colaborador. E esta igreja é uma das igrejas mais preciosas e relevantes do estado de São Paulo, uma igreja missionária, uma igreja plantadora de outras igrejas, uma igreja que tem investido no reino de Deus no Brasil e fora dele, uma igreja para você. Então, se você está desigrejado em São Paulo, se você está procurando uma igreja bíblica que tem alimento sólido, venha para cá, nós queremos cuidar de você e abençoar sua vida. Este programa tem como propósito responder algumas perguntas que nos são enviadas. No programa de hoje, vamos responder 3 perguntas. E a primeira delas vem do Wellington Carvalho. Ele pergunta assim: o que o senhor acha dessa guerra Calvino versus Armínio que estão fazendo na internet? Bom, Wellington, eu acho que a discussão teológica ela é até saudável, mas no seu momento certo, no seu fórum certo, com as motivações certas. Eu penso que discussões na internet sempre são negativas, porque elas saem daquele núcleo de quem está discutindo o assunto, ou que tenha maturidade para discutir o assunto. E às vezes os debatedores podem até ter maturidade para tratar da matéria, mas aqui embaixo, nessa linha de baixo, nesse andar de baixo, muitas vezes o assunto já se desvirtua e as pessoas começam a se agredir, as pessoas começam a ter falta de respeito uns pelos outros, as pessoas começam a desvirtuar o assunto e o resultado disso é sempre negativo. Sempre negativo. Eu acho nocivo tratar de um assunto tão importante quanto esse, de aspectos teológicos, doutrinários, na internet. Eu acho que quem quer discutir o assunto pode até, e até acho plausível que faça isso, mas com respeito, com dignidade, no fórum certo, com as pessoas certas, com a motivação certa, para edificação do corpo de Cristo e não para romper a comunhão, os relacionamentos fraternais que devam marcar o povo de Deus, o povo evangélico, seja do Brasil, seja de qualquer outro lugar do mundo. Segunda pergunta vem do Alain de Oliveira Grisan. Pastor, eu tenho uma pergunta. Se estou com meu filho ou filha e vejo um casal de homossexuais e meus filhos me perguntam por que estão se beijando, ou se perguntam se é normal a criança sendo pequena, 4, 5 ou 10 anos, como explicar o pecado para essa criança? Bom, Alain, veja bem, nós vivemos numa sociedade pluralista, uma sociedade permissiva, uma sociedade sem valores absolutos, uma sociedade que não apenas tolera o erro, ela aplaude o erro. Nós estamos vivendo uma sociedade de inversão de valores. Aquilo que o profeta Isaías já denunciou 700 anos antes de Cristo, uma sociedade que chama luz de trevas e trevas de luz, o amargo de doce e o doce de amargo. Nós precisamos deixar claro que à luz do bom senso, quem é responsável para educar uma criança não é o Estado, nem mesmo a escola, mas a família. É dentro da família que nós devemos trabalhar a formação moral, espiritual das crianças. Quando o Estado quer tomar nas suas mãos esse direito sagrado da família, ele está ingerindo numa área que não deva lhe pertencer. Portanto,
Ainda que o Estado, ainda que as leis, ainda que os tribunais, ainda que os parlamentos digam que a relação homoafetiva, ela não tem qualquer problema, nós devemos respeitar as pessoas, isso é fato, nós respeitamos. O evangélico não é homofóbico, o evangélico respeita todas as pessoas e as suas escolhas. Porém, nós não abonamos, nós não aprovamos, nós não concordamos com todas as escolhas que as pessoas fazem. Então, quando você está andando com seu filho de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e ele vê 2 homens se beijando, ou 2 mulheres se beijando, cabe a este pai, cabe a esta mãe chegar em casa, abrir a Bíblia, estou falando agora de um pai e de uma mãe cristão, é abrir a Bíblia e mostrar para esta criança o que é que Deus diz acerca deste assunto. Porque nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Isso não significa ensinar o seu filho a hostilizar as pessoas homoafetivas. Isso não significa que você vai sair na rua xingando as pessoas homoafetivas ou agredindo as pessoas homoafetivas. Mas você vai dizer para os seus filhos que aquela prática está em desacordo com os princípios de Deus estabelecidos na sua palavra. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não se adequa ao relativismo da nossa sociedade. A ética cristã não é situacional, ela é uma ética granítica. O que foi errado ontem continua sendo errado hoje e vai ser errado amanhã. Então, cabe aos pais, com sabedoria, ensinar aos seus filhos a respeitar as pessoas, sejam quais forem as suas escolhas, mas a não concordarem com as pessoas em todas as suas escolhas. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que a palavra de Deus é normativa para nós, a nossa única regra de fé e prática. E que o casamento, de acordo com o que Deus estabeleceu lá na criação, e referendado pelos profetas, referendado pelos apóstolos, referendado pelo Senhor Jesus Cristo, é o casamento heterossexual, monogâmico, monossomático e indissolúvel. Vamos à nossa última pergunta do programa de hoje. Ela vem da Rosinalda Pereira. Pastor Hernandes, estou desigrejada e sinto falta de congregar. Mas na minha cidade as igrejas são cheias de doutrinas humanas. Algumas acham que só temos o Espírito Santo se falarmos línguas estranhas. O que eu faço? Muito bem, Rosinalda. Eu penso que você deva buscar uma igreja onde a palavra de Deus seja ensinada com fidelidade. Nós não podemos tirar a nossa consciência esclarecida pelas Escrituras quando frequentamos uma igreja. O importante é ter uma religião, o importante é ter uma igreja. Não, nós não concordamos com isso. Uma igreja precisa ter compromisso com a palavra de Deus. Ela precisa ter compromisso com as Escrituras. Ela precisa ensinar a verdade. Então, uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus, ela é uma pessoa regenerada. E ela é regenerada pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, os dons espirituais não têm a ver com salvação. Nem todos os salvos têm todos os dons. É isso que Paulo ensina com total clareza lá em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14. Nem todas as pessoas que foram salvas pela graça, mediante a fé, e que são habitadas pelo Espírito, regeneradas pelo Espírito, e têm os dons dados pelo Espírito, têm todos os dons. Nem todos falam em outras línguas, nem todos profetizam, nem todos têm o dom de misericórdia, nem todos têm o dom da administração, nem todos têm o dom de ensino, nem todos têm o dom de socorro. Então, a Deus, na sua soberania,
distribui os dons. Tem dons distribuídos pelo Espírito Santo, tem dons distribuídos pelo Senhor Jesus Cristo, tem dons dados pelo Pai. Então, quem dá os dons é Deus, e não há nenhum grau de espiritualidade em você ter recebido este ou aquele dom. Ninguém é mais espiritual porque tem este ou aquele dom. Por exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja bebê espiritualmente, uma igreja carnal, diz o apóstolo Paulo. E era uma igreja que tinha todos os dons. O que define a espiritualidade de alguém não são os dons, é o fruto do Espírito. É o caráter de Cristo esculpido em nós pela própria obra do Espírito Santo. Mas se você procurar na sua cidade, você vai encontrar certamente uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Recomendo a você que você procure e comece a frequentar esta igreja e você possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Trocando Ideias. Se você tem alguma pergunta a fazer, mande para nós, que nós responderemos aqui no nosso programa. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Eu reitero aqui o meu convite para você vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, Avenida das Nações Unidas, 6.151. Nós temos cultos todos os domingos, às 8h30 da manhã, às 11 horas da manhã, às 4h30 da tarde e às 7 horas da noite. 2 períodos de escola bíblica dominical, 9h40 e 17h40, 5h40 da tarde. Conexão com Deus toda segunda-feira, 8 horas da noite. Mulher Esperança toda terça-feira, 2h30 da tarde. Eu não sei se até lá vão estar em quarentena. Se tiver, você assista essa programação online. Se já tiver voltado às nossas atividades, venha para cá, você e sua família. Nós queremos abraçar você, acolher você, abençoar sua vida. Se você não mora em São Paulo, você pode acompanhar as redes sociais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, sobretudo o nosso canal de YouTube, onde nós temos um rico acervo ali para abençoar o seu coração. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua participação conosco e até o próximo programa, se Deus quiser.